Mano, uma coisa que prejudica muitas pessoas, só que a maioria das pessoas não consegue perceber, e as que percebem não conseguem admitir, é a carência, mano. Hoje em dia tem muita gente carente, a maioria das pessoas são carentes, inclusive pessoas de todas as idades, e a grande parte dessas pessoas não consegue perceber isso e sofrem com os males da carência, sem saber o porquê que tá sempre vivenciando situações parecidas, sem saber direito o porquê que tá sofrendo, sem saber direito o porquê que só atrai pessoas negativas. E é justamente sobre isso que eu tô falando nesse vídeo, mano, sobre o quanto você ser carente vai te prejudicar. Mas antes de ir pro vídeo, vai deixando aquele like pra dar um apoio, fazer mais vídeos como esse. Se inscreve no canal se não for inscrito pra estar recebendo os próximos vídeos. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí que eu tô sempre postando diversos conteúdos. E vem me acompanhar nesse vídeo, família. Vem comigo. Mano, como eu falei, hoje em dia a maioria das pessoas são carentes. Até porque cada vez as famílias estão ficando menores, cada vez menos a gente tá tendo contato com pessoas, cada vez mais a gente fica mais distante, se comunica mais com as pessoas virtualmente do que pessoalmente. A maioria das pessoas não tem laços familiares, às vezes nem tem muitos irmãos, e às vezes os que tem não tem muito contato, às vezes não tem contato com vizinhos, com colegas de trabalho, de escola, faculdade, enfim. Coisa que até um tempo atrás era comum. Normalmente por você crescer em algum lugar, você acabava criando um certo laço com as pessoas. Desde criança você já criava laços ali com alguns amigos, às vezes com os pais dessas pessoas próximas, com os irmãos dessas pessoas próximas, enfim. Até um tempo atrás as famílias, pelo menos pelo que eu vejo, eram um pouco mais próximas, até porque você não tinha muita opção, tá ligado? Você tinha que ter conflito, tinha que ter troca de ideia, tinha que ter discussão, porque não tinha celular até pouco tempo atrás. Então no tempo livre a mãe batia nos filhos, o irmão conversava com o outro reclamando da mãe que tá batendo, ia pra rua, brincava, brigava, enfim, mas acabava criando laços com pessoas, coisa que hoje em dia tá muito mais raro. Cada vez mais laços entre pessoas estão ficando raros. E isso acaba sendo negativo por causar na maioria das pessoas uma certa carência. E como eu disse, muita gente não consegue perceber isso, muita gente vive normalmente e não se sente, tipo, carente, não sente muita falta dos outros. Não é um sentimento ou pensamento que a pessoa vive tendo. Mas inevitavelmente você sendo mais carente, mesmo você não sentindo isso, você acaba sentindo as consequências e ficando mais vulnerável de certa forma. Quando eu falo que você fica mais vulnerável sendo mais carente, é que quando você sente essa falta de ter um laço, de ter uma proximidade com as pessoas, de ter uma troca de ideia, de ter uma, enfim, uma intimidade maior com as pessoas, você acaba ficando muito mais propenso que pessoas com intenções ruins, com índoles ruins, se aproximem de você, ou que você se aproxime delas sem querer, que você acabe dando abertura para essas pessoas se aproximarem de você. Isso vale tanto para amizades quanto para relacionamentos. Durante minha vida, mano, já vi muito moleque que, tipo assim, era mais carente de certa forma. Aquele moleque que sente mais a falta dos outros, que sente um certo vazio, que não se sente pertencente a lugar nenhum, que não se sente muito valorizado por ninguém, às vezes nem pela própria família. Normalmente essas pessoas, mano, sofrem muito justamente por isso, porque você fica suscetível a arrumar amizades péssimas. E eu vi muito isso acontecer durante minha vida, mano. Muita gente que eu conheci, tipo, pessoas legais, acabavam se aproximando ou dando abertura para pessoas meio que ruins, meio tipo de índoles duvidosos, se tornarem íntimas, fazer parte da vida dessas pessoas, só pra se sentir aceito, só pra ter alguém por perto, só pra ter uma amizade e tal. Só que, mano, normalmente esse caminho, essa trajetória aí, sempre levava pro lado ruim. Sempre essa pessoa carente acabava sendo prejudicada, acabava arrumando problemas pra vida, simplesmente por querer estar perto de pessoas, simplesmente por querer, tipo, ser aceito, porque é algo do ser humano, a gente gosta de estar perto de pessoas, a gente gosta de se sentir parte de algo, de ter uma amizade, de ter um grupo, enfim. E quando você não tem, e principalmente quando você é muito jovem, ainda não tem uma mente muito seletiva de conseguir identificar quando uma pessoa pode te prejudicar de alguma forma, mano, é muito perigoso, tá ligado? Vários e vários colegas que eu conheci seguiram esse padrão e muitos acabaram, tipo, indo pra caminhos errados, alguns acabaram indo pro crime, outros se envolvendo com coisas, tipo, pesadas, enfim, sendo que nem era algo da índole da pessoa, mas pra participar de algo, pra ficar próximo, pra ser aceito e ter pessoas, enfim, que você possa contar de certa forma, a pessoa acabava meio que se submetendo a isso. Então é bem complicado, mano. E o mesmo serve também pra relacionamento. Quanto mais carente você é, muito dificilmente você vai arrumar um relacionamento bom, tá ligado? Muito provavelmente você vai arrumar só as piores pessoas, as pessoas mais manipuladoras, mais, tipo, mentirosas, enfim, justamente por você estar mais suscetível a isso. Inclusive tem muita gente, tanto homem quanto mulher, que arruma um relacionamento, depois arruma outro, e todos eles seguem meio que o mesmo padrão. As pessoas acabam sendo até de certa forma iguais, bem parecidas, tá ligado? Justamente porque é esse tipo de pessoa que você vai atrair pra sua vida quando você é muito carente. Quando você é muito carente, você é muito mais suscetível à manipulação, à mentira, à ilusão, enfim. Normalmente pessoas de má índole têm essas características e vão se aproveitar justamente de pessoas carentes que são, tipo, alvos fáceis. Então uma das melhores formas pra você evitar qualquer tipo desses problemas é você deixar de ser carente, mano. E tem muita gente que é carente de diversas idades, tem muita gente que é velha e é carente, tem gente de 30, 40, 50, 60, 70 anos carente, tá ligado? Não existe idade pra ser carente, mano. E quanto mais cedo você percebe essa característica em você fala, mano, pera aí, mais cedo você consegue se entender e modificar isso na sua vida. Começar a valorizar mais a própria presença, aceitar melhor, tipo, a solitude, a solidão. E basicamente isso é a vida, tá ligado? Em alguns momentos você vai estar muito sozinho, em alguns momentos você vai passar por vários problemas sozinho. Na verdade mesmo, na maioria das vezes a gente vai estar sozinho passando pelos problemas. E quanto mais o tempo passa, muito provavelmente mais sozinho você vai ficar. Então é legal você se acostumar com isso bem cedo, começar a lidar melhor com isso. E saber ser seletivo com pessoas, tá ligado? Evitar pessoas, tipo, muito próximas da sua vida. Saber bem quem você dá mais abertura pra, enfim, pra participar da sua vida. Que isso com certeza vai te evitar muito problema, mano. Eu falo isso que eu já vi de perto, já aconteceu comigo algumas vezes. Fazer o que? A vida é assim. Então, mano, se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Me segue nas minhas outras redes sociais por aí. E até o próximo vídeo.